Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia irmãos e irmãs, bom dia ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, iniciamos o nosso dia com a palavra de Deus. Hoje, festa da Cátedra de São Pedro. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, com a celebração da Cátedra de São Pedro, a Igreja pretende destacar o fato de que, como um dom de Jesus Cristo para nós, o edifício da Igreja, ou seja, a Igreja como um todo, se apoia sobre o Príncipe dos Apóstolos, que goza de uma ajuda divina peculiar para realizar essa missão. Assim o manifestou o Senhor em Cesareia de Filipe: eu te digo, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus não disse as minhas igrejas, disse a minha igreja, Ecclesia Mu, uma só igreja. Efetivamente, só Pedro foi escolhido para estar à frente da vocação de todas as nações, de todos os apóstolos e de todos os padres da igreja, nos diz o Papa São Leão Magno. A igreja se beneficiou desde o seu início do ministério petrino, de modo que São Pedro e seus sucessores presidiram na caridade, foram fonte de unidade e tiveram muito especialmente a missão de confirmar na verdade os seus irmãos. Evidente que o primado que Jesus incumbiu a Pedro não poderia ficar somente nele, mas a seus sucessores, Lino, Cleto, Clemente, até chegar a Francisco. Mas, uma vez ressuscitado, Jesus confirmou esta missão a Simão Pedro. Ele, que já havia chorado profundamente arrependido a sua tríplice negação de Jesus, faz agora uma tríplice manifestação de amor. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então o apóstolo viu com alívio que Jesus não o contradisse e o confirmou por 3 vezes no ministério que antes lhe havia anunciado: apacenta as minhas ovelhas. Este poder não resulta de mérito próprio, como tão pouco o fora a declaração de fé de Simão em Cesareia. Não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas trata-se de uma autoridade com poder supremo.
recebido para servir, para o serviço. É por isso que o Romano Pontífice, o Papa, quando assina seus escritos, o faz com o seguinte título honorífico: Servus Servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Trata-se, portanto, de um poder para servir, pela causa da unidade fundamentada sobre a verdade. O Papa é o servo dos servos de Deus. O Senhor pede a Pedro que guarde a fé, que a mantenha intacta, que a deixe crescer dentro de si e que confirme os irmãos. Por que Pedro foi escolhido como fiador da nossa fé? Porque acredita, porque experimenta o seu limite e o acolhe. Ele é o único que se jogou no lago quando da tempestade, indo ao encontro de Jesus que anda sobre as águas, impulsivo como sempre. Foi escolhido porque era sincero, porque soube reconhecer os próprios erros, chorar a própria miséria e, portanto, não se assustar com a miséria dos outros. Pedro é muito humano. Pedro se joga porque confia, é único. Pedro, com suas fragilidades, o seu entusiasmo, sua pouca fé, é muito e tão parecido conosco. Por isso Jesus escolheu, para garantir a nossa pequena fé, porque como nós, Pedro tem medo, porque experimenta a própria fragilidade e não se deixa dominar pelo limite. Por isso, amados irmãos e irmãs, façamos o propósito de rezar pelo sucessor de Pedro, hoje nosso amado Papa Francisco, de prestar delicada atenção às suas palavras e de agradecer ao bom Deus esta grande dádiva. Habemos Papa. Que tenhamos uma obediência reverencial ao nosso amado Papa Francisco e rezemos por ele. Que Deus o livre da senha de seus inimigos e proteja o nosso amado Sumo Pontífice, o Papa Francisco. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos sempre uma reverencial devoção ao nosso amado Santo Padre, que Santa Catarina gostava de dizer, Catarina de Sena, o doce Cristo na terra. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Terminemos com uma música litúrgica particularmente bela no tempo da Quaresma. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. In
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.